Bom, hoje eu gostaria de falar de uma das filosofias que eu mais aprecio, que é o estoicismo. Eu não vou abordar vários autores aqui, né? Alguns dos autores mais famosos do estoicismo são, né, o Epíteto, Sêneca, Marco Aurélio, né, Zenão de Sítio, que foi quem fundou, né, o estoicismo. Mas hoje eu vou direcionar mais para o epíteto. E aí depois eu gravo mais vídeos, né, a respeito do Sêneca, que também eu gosto muito. Eu até li mais obras dele do que do epíteto, mas a obra do epíteto, né, o manual dele é extremamente rico. E eu queria começar falando de uma frase muito muito marcante, assim, porque a filosofia estoica ela é prática, ela é para ser aplicada na vida, né? Tanto que o manual do Epíteto, né, você tem aqui na capa a arte de viver melhor. Então é para ser mesmo aplicada, uma coisa prática. E aí, né, na lição 5 dessa obra, ele diz o seguinte, ele não, porque na verdade foi um discípulo dele, né, que compilou os ensinamentos dele em um manual, porque ele não deixou nada escrito. E só contextualizando, o Epíteto, ele nasceu escravo, né, ele foi escravo por um tempo, e depois de liberto, ele passou então a espalhar a filosofia estoica. Então, né, diante das condições dele, ele é uma pessoa que aplicou o estoicismo na prática, né? Porque o estoicismo basicamente busca que a gente viva uma vida livre de preocupações. E aí nessa lição 5 ele diz assim: não são as coisas que perturbam as pessoas, mas os pareceres a respeito das coisas. Então, não são os eventos que acontecem na nossa vida o problema, e sim a forma como nós interpretamos esses eventos, porque um mesmo evento pode ser interpretado de duas formas diferentes, duas ou mais formas, para um lado negativo ou para um lado positivo, né? E aí cabe a nós decidirmos, né, qual interpretação a gente vai dar para aquela situação, porque a gente não tem controle das situações que vão ocorrer com a gente ao longo da vida, mas se a gente tem controle, a gente pode optar como a gente vai interpretar aquela situação. É óbvio que não é uma coisa simples, né? Mas é possível, né? Existem exemplos reais de homens que aplicaram o estoicismo na vida em situações extremas, assim, que a gente nunca vai passar. Então, é possível sim aplicar isso. E claro que pode ser progressivamente, a gente treinando a nossa mente para ver as situações mais pelo lado positivo do que pelo lado negativo, porque você se encher de preocupações não vai te levar a nada de bom, certo? Então, assim, essa frase ela está diretamente ligada a um dos pilares do estoicismo, que é saber separar as coisas que estão sob o nosso controle daquelas coisas que não estão sob o nosso controle. Então, você saber separar isso, certo? Então, os eventos, as circunstâncias da vida não estão sob o nosso controle. A opinião das outras pessoas não está sob o nosso controle. Mas a forma como a gente interpreta as situações que ocorrem com a gente, isso está sob o nosso controle. A gente tem esse poder de optar por interpretar a situação de uma forma ou de outra. E aí, ele fala, né, sobre uma questão
muito prática mesmo, né? Por exemplo, se você fala o seguinte: meu irmão é injusto comigo. E então, né, nessa situação, né, você já fez uma interpretação: meu irmão é injusto comigo. Só que você deve conservar a relação que você entretém com ele, né? Então, assim, ninguém vai te prejudicar desde que você não queira. Só te prejudicarão se você alimentar o pensamento que você é prejudicado. Na verdade, essa parte não era bem essa que eu queria explicar, mas tem uma outra lição dele que ele fala que nós podemos que existem duas asas e por meio de uma a gente pode carregar as coisas e por meio da outra não. Então você deve procurar a interpretação com a qual você consegue carregar a situação. Então, nesse exemplo, meu irmão é injusto comigo. Bom, você pode manter essa interpretação e aí você vai prejudicar a sua relação com o seu irmão, certo? Então você escolhe a asa com a qual você não consegue resolver a situação. Ou você pode utilizar a asa por meio da qual você vê ele como seu irmão, que vocês cresceram juntos, que vocês, né, têm lembranças, né, boas, pequenas. Então, assim, existem essas duas asas e por meio dessa outra asa, quando você enxerga ele como seu irmão, né, ao invés de você pensar só na sua dor, você consegue carregar a situação de uma melhor forma. E outra coisa, né, a respeito, né, da opinião alheia, né, que é um grande problema para a maioria das pessoas, né? Ele fala o seguinte: não dá atenção ao que dizem sobre ti, pois isso não está sob o teu controle. Então é aquela separação, né, do que está e do que não está sob o seu controle. A opinião alheia não está sob o seu controle. O que vão falar ou deixar de falar de você não depende de você, não tá sob o seu controle, não tem o que você fazer a respeito disso. Então, não é uma coisa que você deve focar, que você deve gastar energia com isso. Você deve gastar energia com aquelas coisas que você pode controlar. E uma coisa muito legal, né, que ele fala também a respeito disso, né, de quando as outras pessoas, por exemplo, falam mal de você, ele fala assim: se chegar aos teus ouvidos que certo indivíduo fala mal de ti, não te disponhas a defender-te do que foi dito, mas sim responde: sim, isso porque ele ignora os meus outros defeitos, pois se os conhecesse, não estaria se referindo apenas a esses. Então essa é uma grande lição de humildade, certo? Porque as pessoas, elas conhecem muito pouco daquilo que a gente é. E se a gente adotar essa postura de que não, a pessoa vai falar mal de alguma coisa a meu respeito, só que eu tenho consciência de quem eu sou. E eu sei que eu tenho 1000 defeitos, assim como todo mundo tem 1000 defeitos. Então a pessoa às vezes está falando de um defeito específico. Então, por que você vai se esforçar para querer, tipo assim, se defender daquela ofensa, sendo que você tem 1000 outros defeitos que a pessoa poderia falar e não tá falando, né? Então, essa é uma forma muito mais fácil de você lidar com a crítica, né? Então, quando alguém te critica, né, existem duas maneiras de você lidar com isso, né? Ele fala sobre isso também aqui.
Deixa eu ver. Não, acho que não é nessa parte, não. Mas fala o seguinte, né? Você pode reagir ou com ameaça, que seria algo instintivo, né? Ou como um aprendizado, ou para você refletir se realmente existe algum fundamento naquela crítica e se tem algo daquilo que possa te fazer melhorar como pessoa, né? E agora, passando um pouco, né, para a questão dos evangelhos, né? Na Bíblia, a Bíblia é muito rica em lições que dá para você relacionar com o estoicismo. Então, em Mateus 6, 22, 23, Jesus fala o seguinte: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de trevas. Então, a forma como você enxerga o mundo define, né, se você vai estar ou em paz ou em caos. Então, não são os eventos, né, que importam, né, e sim a lente com a qual você vê a realidade. Agora, por último, né, para deixar uma reflexão. Quais pareceres, quais interpretações que você vem cultivando como verdades absolutas? E, sabe, se pergunte se elas não são apenas versões mal contadas da realidade. Sabe por quê? Se a interpretação que você está fazendo sobre determinado evento só te traz coisa negativa, só te traz sentimento ruim, essa é uma asa com a qual você não vai conseguir levar a situação. Você não vai conseguir conduzir a situação se os teus olhos forem maus. Todo o teu corpo vai estar em trevas, você vai estar em caos. Então, use a asa com a qual você consegue carregar a situação. Então, interprete a realidade da forma como você que traga algo de positivo para você, né? Claro, isso é uma prática constante, né? Viver o estoicismo é algo que é muito difícil, né? Porque o nosso instinto é de raiva, é de ameaça, é de revidar, só que isso não resolve a situação, isso piora só, né? Só faz a gente ficar numa situação de caos interno. Então, sabe, a gente tem que usar da nossa capacidade racional, sabe? Isso é um presente que nos foi dado. A nossa capacidade de raciocinar, a nossa capacidade de questionar os nossos pensamentos. Então, né, é o que eu falo, né? É sempre importante você pegar e você se desvincular dos seus pensamentos para que você possa questioná-los se eles têm um fundamento real. E aí você coloca, existe alguma evidência de que isso está certo? Ou é só um pensamento disfuncional, um pensamento equivocado que vai me levar para o abismo? Sabe? Então, se você quer levar uma vida mais serena, uma vida mais livre de preocupações, sabe? Busque seguir esses ensinamentos, busque questionar a forma como você tem vivido até aqui,
e coisas que você considera como verdades absolutas, questione elas, porque talvez elas não sejam verdades absolutas. E a gente tem esse poder de reanálise, né? Então, esses pensamentos rígidos, eles podem ser apenas uma versão mal contada da realidade. E aí, quando você descobre isso e você aprende a ver a realidade com outra lente, não mais de reatividade, né, mas de tentar extrair algo de bom daquilo que aconteceu, porque extrair algo de ruim, né, não vai te levar a nada. Então, essa é a reflexão que eu gostaria de deixar hoje a respeito do estoicismo, né? O estoicismo é mais amplo que isso, né? Sêneca é um autor também maravilhoso, mas o epíteto ele chama atenção pela situação dele, né? Por ele nascer numa situação de escravo. Inclusive tem um livro do Viktor Franklin que chama Em Busca de Sentido. Esse livro é um exemplo também de uma pessoa que praticou o estoicismo assim numa situação extrema, né? Ele era judeu e ele estava num campo de concentração e ele falava, né, que aqueles que conseguiam ver um propósito naquela situação pela qual eles estavam passando, que se apegavam à fé, que se apegavam à família, a pensar, sabe, a imaginar como seria retornar para a família deles. Esses prisioneiros, eles tinham mais chance de sobrevivência do que aqueles que se entregavam, que achavam que aquilo era só tortura e que não tinha como achar um propósito naquilo. Então, assim, ele é a prova viva de que tem como você achar um propósito até nas condições mais extremas, que é uma condição que a gente não vai passar, entendeu? A gente não vai passar por um campo de concentração, entendeu? Por uma situação assim tão assustadora, assim, horrível. E ele conseguiu passar por isso, e ele conseguiu, né, se libertar depois. Assim, esse livro é muito bonito, né? Se você tiver a oportunidade de ler, chama Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. E, bom, era essa a última recomendação que eu tinha para deixar. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E se vocês gostaram, se inscrevam no canal, dá um like, né, se vocês gostarem desse vídeo. E se tiverem sugestões também do que pode ser melhorado, coloquem nos comentários.